coisas que você deseja. O dinheiro. Isso é muito gostoso. Eu consegui trabalhar. Deu pra fazer o que bem entender. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje tá friozinho aqui no Rio Grande do Sul, na verdade começou a esfriar. E vocês sabem que o meu canal são várias coisinhas assim que eu me interesso, coisas que eu vi na última semana e eu acho interessante trazer pra vocês. É um pouco de um tudo que faz parte assim do meu mundinho, sabe? E essa semana eu vi um vídeo muito legal, muito interessante, que resumiu muito do que eu venho observando e também vem me incomodando, tá? E eu vou citar aqui o nome do vídeo porque é legal vocês irem atrás também pra ver, enfim, que é Bonita e Cheia de Dívidas, o custo real das suas comprinhas e como sair disso. O vídeo é da Júlia Leivas, tá? E isso me fez refletir muito. Porque um ponto que foi talvez central, assim, do vídeo e que eu acho sempre importante a gente assumir isso e lidar com isso a partir dessa sacada, que nós mulheres, a gente tem um valor ainda até hoje muito atrelado à nossa beleza. Isso nos foi ensinado, e não só com palavras, mas com a forma com que uma mulher bonita é tratada, a forma como os homens chegam muito mais nela quando ela é bonita, e depois ela vai perdendo o seu valor de mercado, como muitos red pills gostam de ficar falando a partir de certa idade. Então ser jovem também é muito importante para a mulher. A partir disso surge uma preocupação muito grande em ser bela e se manter bela, e por conta disso a mulher acaba sendo uma presa muito fácil, né, para o capitalismo e o consumismo. Então, já não basta você encontrar uma roupa bonita. Tu tem que ter muitas roupas bonitas e sempre sair para os eventos com roupas diferentes. Porque, meu Deus, repetir uma roupa? Não, isso não é legal. Colocam isso na nossa cabeça. Da mesma forma, cosméticos, né, base, maquiagem, enfim. Agora, a gente não tem mais uma base, um corretivo, um rímel. A gente tem vários. E as mídias, as influenciadoras fizeram com que se tornasse normal tu ter, 10 bases, entendeu? Como tu vai consumir, inclusive, todas aquelas bases antes de vencer? Isso não tem cabimento, sabe? Ou então, por exemplo, pessoas que têm muitos e muitos Carmedes, sabe? Carmed é um tipo de gloss que quase que compram como se fosse algo de se colecionar, só que isso tem data de validade. Ou seja, no fim das contas, a gente acaba gastando muito com esse tipo de pensamento, enfim. E a gente acaba ficando presa. Porque a partir disso, a partir desses tantos gastos que a gente muitas vezes nem percebe, a gente acaba não conseguindo investir, a gente acaba se limitando muito, não conseguindo viajar em prol de comprinhas. Que às vezes tu nem lembra do que tu comprou, entende? Não era importante pra ti. Só que, sei lá, tu viu alguém usando, tu ficou com vontade de comprar, não deu um tempo ali pra refletir sobre isso, o cartão tá logado no celular, é muito fácil de comprar, acabou ali pedindo, certo dia chegou na tua casa. Eu falo isso, mas de um lugar e como sendo uma pessoa, assim, que é muito vulnerável também a isso, entendeu? A gente tem que se policiar para não cair nessa rede. E ao passo que nós mulheres a gente tem um valor muito atrelado à nossa beleza, os homens, eles têm um valor muito atrelado ao poder. Então, o homem, ele não vai comprar coisas, gastar em ficar mais belo, enfim, não na maior parte das vezes, tá? Mas ele vai querer mostrar para as outras pessoas o poder financeiro que ele tem. Então, ele vai comprar carro, ele vai querer comprar, enfim, outras coisas que vão mostrar que ele tem poder aquisitivo. O homem investe muito mais. Vocês já pararam para observar que os homens, eles investem muito mais que a gente? Então, ao longo da nossa vida, a mulher
muitas vezes com 30 anos, facilmente não conseguiu economizar, não pegou essa mentalidade de uma investidora, enquanto o homem com 30 anos já tem uma certa reserva, sabe? Gente, e é tão prazeroso você abrir a conta do teu banco e ver que tu tem um valor ali guardado. E que, sei lá, tu tem essa segurança. Comprar também é prazeroso, mas você já experimentou isto? E eu comecei a investir em janeiro de 2024, então já um ano e pouquinho. E essa experiência de estar investindo e estar pensando no meu futuro, especialmente porque sou autônoma, tá me fazendo muito bem. Eu imagino como seria o meu... Porque às vezes eu ainda me sinto, assim, insegura em relação à questão financeira, sabe? Mesmo que eu esteja indo bem, porque eu sou autônoma e quem é autônomo vai me entender. Mas imagina se eu não estivesse fazendo esse pé de meia, sabe? Essa minha reserva, se eu não soubesse investir, se eu não tivesse ido atrás. E claro, eu tive muita influência do Cauã, porque a gente é muito influenciado pelo nosso ambiente. Assim como eu já comentei sobre alimentação, dieta, enfim. Então, se você quer ter essa mentalidade, busque ter pessoas ao teu lado que também pensem assim. E não é errado você comprar coisas que você deseja. O dinheiro, ele serve para isso. Só que a gente precisa pensar mais antes de comprar as coisas. Chega a hora do almoço, eu sempre tô com fome. E aí, eu me esqueço simplesmente de gravar aqui pra vocês. Tava fazendo o almoço enquanto o Cauã tava colocando o que ali, amor? Pegboard. Um pegboard? Isso aí. Em cima do nosso setup de cafés. Então, eu fiz hoje arroz, feijão, abobrinha refogada, lombo suíno e beterraba e cenoura. Esse lombo suíno é muito topinho pra dieta. O feijão eu já tinha congelado. E, ai, tudo fresquinho, né, gente? É muito gostoso. É uma delícia quando a gente pode fazer fresquinho assim. Devemos admitir que o cabelo tá top, hein? Esse aí é o nosso pegboard. Cauã está animado, organizando as coisas. Isso é muito gostoso. E olha só, temos aqui também um chocolatinho. 25 gramas de chocolate. Isso aqui é surreal. Surreal. Cafezinho feito pelo Cauã, o melhor barista dessa casa. Muito bom. Eu vou atender também. Eu vou atender às 19h10. Gente, já é terça-feira. E ontem o Cauã precisou da câmera porque ele tava com uma reunião importante que queria gravar. E também ele gravou com um advogado parceiro dele. Então eu fiquei sem a câmera, mas eu fui treinar, fiz um treinão de membros inferiores bem completão, segundou, né? Com treino inferior clássico. E no fim eu acabei nem gravando mais uma parte aí do meu dia. Hoje de manhã eu acordei com sinais, sintomas de infecção urinária. Vocês sabem que isso é muito chato, a gente acaba precisando ir várias vezes por dia no banheiro e tal. Então, por conta disso, eu não vou treinar hoje, tá?
e principalmente também porque eu quero conseguir trabalhar e atender os meus pacientes. Não quero ter que cancelar minha agenda de hoje, de amanhã, então eu tenho que focar em melhorar o mais rápido possível. Então hoje de manhã eu acordei, aí eu tomei muita água já fiz muito xixi e também tô tomando medicamento para me ajudar, tô ficando quentinha, tô ficando de boa na minha, buscando me recuperar o quanto antes. Enfim, essas coisas acontecem na vida da gente, justamente porque eu tava falando que a minha imunidade tava muito boa, que não tinha dado nada há muitos e muitos meses, né? Só que hoje tava bem friozinho, amanheceu a 9 graus, gente. Então, o corpo que lute muitas vezes, né? Enfim, quando acontece de você ficar doente, assim, gripado, sinusite, dor de garganta, ali uma possível infecção urinária, algo que realmente pode piorar e pode fazer com que você deixe de trabalhar, deixe de treinar. Cara, não espere piorar. Cuide-se desde já. Não vá treinar se tu tá mal. Tá tudo bem você às vezes perder um dia de treino em prol da tua saúde, para que no dia seguinte tu esteja melhor e não pior. Porque às vezes se você deixasse de treinar hoje, amanhã de repente ainda, você iria melhorar no terceiro dia. Só que às vezes a gente acaba insistindo e não melhora. O contrário acontece, a gente só acaba postergando nossa melhora e a gente fica pior mentalmente, psicologicamente com isso, se culpando também, enfim, blá blá blá. Então, moral da história, cuide do seu corpo e da sua saúde, tá? Quando você sentir essa necessidade. Na verdade, cuide sempre, né? Óbvio. Só que se você tá começando a adoecer, não espere para relaxar, para descansar um pouco, dormir um pouquinho mais. Faça isso quanto antes. Eu quero dar continuidade ao assunto que eu tava conversando ontem. Ao consumismo, tá? Porque ontem eu apresentei um pouquinho, assim, da minha opinião com relação às coisas que eu tenho observado, visto, enfim. E hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas, assim, que eu tô tentando colocar em prática na minha vida e eu acho que seria de verdade muito interessante você também buscar se organizar financeiramente nesse sentido. Então, primeiramente, é muito importante você organizar as tuas compras. Então, fazer uma lista, averiguar quais são as tuas prioridades, se você realmente precisa daquilo ou não. Sempre é muito importante a gente já valorizar aquilo que nós temos. E muitas vezes, gente, enxergar as coisas que nós temos com um olhar criativo. Porque a gente pode utilizar e reutilizar as coisas que nós temos de formas diferentes a partir deste olhar. Também é muito importante a gente lembrar daquelas metas maiores, como por exemplo, uma viagem que você sempre sonhou, um curso que você deseja fazer, ou mesmo a tua independência financeira. A partir disso, você vai conseguir se organizar e guardar um pouquinho mais de dinheiro, investir em prol daquilo. Porque vocês já perceberam quantas vezes a gente deixa de viajar com os nossos amigos, conhecer lugares diferentes, enfim, coisas desse tipo, porque a gente acha que não tem dinheiro. Algumas técnicas aí que podem te ajudar têm relação com simplesmente esperar um dia até você fazer aquela compra. Então, nem que tu coloque no carrinho, mas espera um dia. E se mesmo assim você mantiver a ideia de comprar aquele produto, daí sim, tá, tranquilo. Pega aí e compra. Também é interessante a gente pensar em se desafiar um pouquinho mais, no sentido de não comprar coisas que não são essenciais por 30 dias. Acho que é um exercício muito interessante. Eu tô pensando em fazer esse exercício também. Não comprar coisas desnecessárias por 30 dias. Porque, por mais que eu já tenha e estou cada vez mais conquistando essa consciência, já sou investidora desde janeiro de 2024, ainda me pego comprando coisas que eu não precisava.
utensílios, assim, que eu acho que, ai, nossa, sensacional pra cozinha e tal, vai ser muito útil, depois eu não uso. Fica lá largado, ainda me estressa porque depois eu não sei onde guardar e acabo às vezes jogando fora ou doando e nem usei direito. Quando também a gente tem planilhas, a gente consegue se organizar muito melhor, visualizar onde estão sendo os nossos maiores gastos, o que você quer priorizar, o que você não quer mais fazer. Também tem alguns aplicativos muito interessantes para controlar o gasto. Então você pode aí de repente conversar com o ChatGPT, enfim, dar uma pesquisada sobre esses aplicativos e de repente baixar no teu celular para conseguir de uma forma muito mais fácil e atualizada e tecnológica controlar esses gastos. No fim das contas, a gente não precisa parar de comprar coisas que a gente simplesmente quer. Não. Mas a gente tem que fazer compras cada vez mais conscientes e pensando nas nossas metas maiores. Então, filtre realmente o que faz sentido para ti e viva uma vida muito mais confortável também. Esse apanhado, esse vídeo, ele vem muito de encontro ao que eu estou observando, ao que eu também consumi nos últimos dias, e eu acredito que vai fazer muito sentido para ti também. Me conta aí nos comentários se você se identifica, quais são as mudanças que você tá tentando colocar em prática na tua rotina, suas dificuldades, enfim, que eu vou adorar saber também. Porque não é só você, não é só eu que é influenciado a fazer compras inúteis todos os dias. Então a gente tem que cada vez mais abrir um pouco a nossa consciência, trazer esse filtro para que a gente não caia nessas furadas e use o nosso dinheiro cada vez com mais inteligência. Quando eu cheguei em casa hoje, o Cauã já estava fazendo o almoço. E hoje nós almoçamos feijãozinho, arrozinho, moranga, beterraba e cenoura e uma carninha de porco, delicinha. E aí, amor, foi trabalhoso fazer o almoço delicioso? Vamos aos fatos. O arroz estava pronto, feijão congelado, a moranga eu só cortei e botei 20 minutos no micro-ondas, a carne eu cortei e joguei na frigideira e tinha uma salada, requentê de ontem. E é isso aí, assim que a gente sobrevive no dia a dia. É sobre isso. Inclusive, peraí, o que eu ia falar? A moranga, o Cauã não tirou a casca, então só foi separar os gomos e literalmente colocar no micro-ondas por 20 minutos. Isso é muito bom. Excelente. Isso aí, agora vamos fazer um café. E agora a gente vai fazer... A gente não. O meu excelentíssimo namorado está fazendo... Peraí. Um excelente expresso, porque o expresso do meu namorado é o melhor expresso que eu já tomei na minha vida. Obrigado. Tomou muito mesmo. Agora vamos à etapa final satisfatória. E pega. É muito cheiroso isso aqui. Muito cheiroso, vocês não têm noção. E já que o Cauã tá fazendo um expresso pra gente, eu também descasquei um mamãozinho pra ele, viu? E também já separei os nossos pedaços de chocolate. Eles estão assim, uns, sei lá, uns mutantes, porque a gente pega de quilo e corta. E aí tem 27 gramas cada pedacinho. Amor, hoje no vlog eu estava falando sobre consumismo em excesso. É comigo. Você tem alguma coisa pra dizer em relação a isso? Me conta um pouquinho assim da tua dificuldade e o que você tá tentando fazer pra melhorar nesse sentido. Porque eu perguntei aqui pro pessoal e eles vão colocar também nos comentários. Ó, um ponto. Eu me torno muito consumista quando eu tenho tempo livre demais. Quando eu não me ocupo com nada, sabe? Olha, é um ponto de vista bem diferente do que eu trouxe pra vocês. Porque eu tenho daí o costume de ficar olhando coisa pra comprar, ficar olhando review, ficar
olhando pessoas que têm algo e eu crio desejo e eu fico olhando conteúdo até que eu tenha a impulsividade de comprar, mas não é impulsividade, e às vezes eu me enrolo 1, 2 meses ou até um ano, sabe? Tipo esse setup de café. Mas daí foi uma coisa mais pensada e É, tal. não é uma coisa assim, ó. Eu demorei, por exemplo, mais de um ano pra tirar a ideia do papel. Eu sempre gostei, sempre fiquei estudando. E, tipo, por exemplo, o drone é uma coisa cara e é uma câmerazinha voadora, cara. Hoje a gente tem ela pra fazer take de composição pra vlog e eu trampo com o drone. Eu tenho, sei lá, um monte de serviço pra Só fazer com ele. que isso não é. Esse consumismo que tu tá É, falando, ele é um consumismo que foi pensado, foi é. planejado. Tu não gastou e não viu onde gastou. Ah, Então não, eu tô não. falando, eu tô me referindo mais àquelas comprinhas idiotas que a gente faz, sabe? Não faço. É, tipo, que a gente é muitas vezes induzido a Eu, comprar algumas coisas, enfim, sabe? eu, Nesse sentido. Aí eu tava conversando sobre isso. eu tenho uma técnica. Às vezes me dá essa vontade de comprar uma coisa que às vezes não é tão necessária, eu deixo no carrinho. Eu E, disse isso. e fica lá. E fica lá. Até que, se por acaso surgir necessidade de verdade, eu compro. Só que eu tenho uma técnica assim, ó. Eu sempre faço esse teste para ver se eu realmente preciso, porque às vezes no calor do momento a gente só fica imaginando aquilo, que é aquilo, fica consumindo conteúdo sobre aquilo. Só que às vezes tu cria uma vontade assim, momentânea que passa. E não é algo que faz diferença na tua vida, sabe? É claro que a gente não pode ficar fazendo isso com tudo, que daí tem coisa que a gente vai ficar, tipo, vai ficar prejudicado, sabe? A Peças gente de tem que ter reposição. É, consciência. mas é que eu não entendo bem a psicologia da pessoa impulsiva, porque, cara, eu fico me enrolando pra comprar pra garantir que eu não vou comprar sem necessidade. Eu já sou mais impulsiva que o Cauã. É, É mais da minha natureza. eu tenho, tipo, tem um acessóriozinho pra essa câmera que eu quero comprar, custa R$ 170, não comprei ainda, aí ia ajudar muito, iria. Cara, tem que comprar as peças do robô porque ele não tá passando o pano enquanto aspira. Tem que fazer separado isso porque ele dá um probleminha no detector. A peça é barato, 40 pila. Não compro cara, desleixo. Poderia comprar, é útil. Ah, É que às vezes a gente acaba ficando com muito dó de gastar também. A é, gente tem que ter calma em relação a isso. Por isso que também é importante a gente colocar no papel tudo que a gente gosta e até planilhar muitas vezes o que nós gostaríamos de fazer com o nosso dinheiro e aí a gente vai priorizando mês a mês as coisas que a gente quer fazer. Sabe? Que nem a gente vai viajar na semana que vem. é. Se a gente não tivesse organização financeira, se a gente não tivesse, de repente, já planejado isso, planejado viajar umas 3 vezes no ano, enfim, a gente É. não faria isso, entende? Senão a gente ia estar torrando todo mês tudo que a gente ganha com besteira e não ia ter nada, cara. É Exatamente. bem isso aí. comum. Mas foi isso que você disse aquela vez, né? Não foi? Sim. Que tu começou. Porque aqui em casa, quem teve o impulso de começar a investir foi o Cauã. Porque senão ele ia gastar. Tipo, foi o que tu disse, né? Lembra? Assim, ó. Que senão, tipo, ia gastar o Quando eu dinheiro. comecei a ter salário, começou a sobrar um pouquinho. Depois daquele primeiro momento, assim, de imobiliar apartamento, pagar o primeiro imposto de renda, primeiro IPTU, primeiro IPVA. Quando eu comecei também a ganhar um pouquinho melhor. Aí começou a sobrar dinheiro todo mês e tal. E daí eu via aquele valor crescendo, eu pensava, cara, já posso comprar isso à vista. Meu, dá pra gente fazer uma viagem internacional. Meu Deus, dá pra comprar um carro. Meu Deus, vou dar uma entrada numa moto. E daí eu comecei a perceber que esse pensamento... Emocionado. Eu comecei a perceber que esse pensamento nunca ia fazer eu ter nada na vida, cara. Porque todo pouquinho que eu conseguisse, eu ia torrar ele e ia voltar pro zero, tu entende? Eu pensei, tá, então É isso aí. eu tô percebendo que o que a gente ganha aqui tá rendendo juros no banco. E daí aquele juros já tava pagando, já dava um retorno de juros mensal que dava para pagar umas contas do apartamento, umas coisas do tipo. Eu pensei, caramba, será que não tem uma forma de ganhar mais dinheiro com isso? Tem a renda variável, a bolsa de valores, as criptomoedas, coisas do tipo. E daí a gente começou a mudar a nossa mentalidade e ficou assim um pouco mais controlado com gasto, porque nosso foco é abrir mão um pouco do conforto agora para no futuro ter um conforto que a gente jamais teria se não fizesse isso. Mas a gente acaba abrindo mão de coisas que a gente poderia ter que seriam melhores, tipo um carro melhor, sabe? Ou Mas roupas mais caras. A gente, por exemplo, dá preferência para, nesse momento, viajar, por exemplo. Entende? Experiências, cara. Até porque, por experiências. enquanto, somos só nós dois. É mais fácil e mais simples. Exato. E justamente, então, a gente tem que pensar em evoluir, né? A nossa família, ela é bem humilde. Muito. A minha família, do Cauã também. Então, a gente sabe o valor do dinheiro também. Mas é isso aí, acho que é um apanhadão. Olha, você trouxe um outro ponto de vista que eu acredito que somou muito com o pensamento que eu já vinha mostrando pra vocês. Se for possível, quer dizer, é possível
estude mais sobre dinheiro, sobre investimento, Psicologia, entenda um pouco psicologia mais financeira. onde tu tá colocando o teu dinheiro, sabe? E é isso aí. Cara, assim, ó, não é difícil tu administrar o que tu ganha e o quanto que tá saindo, o que tu tá comprando. Pega a fatura do teu cartão, tira teus dados, só pega as compras, as datas ali isso é e joga importante. no chat GPT que ele vai separar por categoria. Pode falar quanto que tu ganha sem falar teu nome. Cara, a inteligência artificial facilita muito administrar. Ah, tu não sabe nada de investir, quer começar a fazer o básico? Pergunta pra ele. Cria uma reserva de emergência. Sei lá, todo mês tu vai botar 10% que tu ganha. Tá, isso aí vai demorar muitos anos para te viver de renda, décadas, tá ligado? Só que a questão da psicologia, a partir do momento que tu bota isso na tua cabeça que uma parte do salário teu de agora vai ser pro teu eu do futuro, tu começa a gastar menos com besteira, tu começa a pensar mais se tu realmente precisa daquelas coisas ou é só uma vontade do momento. E é prazeroso, né? E é prazeroso, cara. E assim, e isso mudou muito a forma como a gente percebe o dinheiro, cara. Porque o dinheiro é legal para comprar coisas, bens materiais e tudo mais, sabe? E te dá luxo e conforto. Só que tem o dinheiro compra uma coisa que as pessoas não enxergam. O dinheiro compra tempo. E Tempo é o bem mais valioso que nós temos. Porque você troca o teu tempo de vida por dinheiro. E quando você investe, você consegue deixar no teu futuro, você consegue deixar de trabalhar para ter mais tempo livre com a tua família, com os seus amigos, com o teu filho, com a tua esposa, para viajar, seja o que for, porque aí o que? Teu dinheiro está trabalhando para você, então tem tempo para fazer o que bem entender. Entendeu? É uma troca, cara, que é muito grandiosa. Só quem consegue ter paz e tranquilidade na vida sabe o quão é bom e quanto isso vale. E é aquela história, dinheiro não traz felicidade, mas paga psicólogo se você precisa. Se tu tá com a saúde capenga, tu pode pagar um bom médico. Você, se precisar, consegue comprar uma tata. Consegue ter uma tata para te ajudar nos afazeres de casa, enfim. Então tu consegue ter muito mais paz quando tu tem. Exatamente. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui o vlog, tá? Então a gente se vê na semana que vem. Fiquem todos bem. Me sigam nas redes sociais. Vou colocar a rede social também do Cauã aqui, se vocês não conhecem, né? O que é meio difícil, enfim. Mas é isso aí, gente. Acompanhem nós por lá também. Beijão. Até a próxima.